No vídeo de hoje vamos falar sobre o CPTS11 e o porquê que esse fundo imobiliário passará a custar aí menos de R$10 ainda esse mês. Fique até o final para saber sobre todas essas mudanças. E antes da gente começar, caso não for inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu comentário por aqui também, certo? O CPTS11, que é um fundo imobiliário de papel, atualmente ele está aí próximo dos R$90 o preço dele em mercado. Porém, recentemente saiu um fato relevante bem interessante sobre ele. Como a gente pode ver aqui no momento que eu estou fazendo essa gravação, ele está saindo por R$ 89,57 aqui o preço desse fundo imobiliário aqui em mercado. É uma alta aqui no último mês de 2,44%. O fato relevante que o BTG soltou aí desse fundo imobiliário foi o seguinte, que foi aprovado o desdobramento de cotas segundo a razão 1/10, tá? E é bem importante você entender isso se você for cotista ou pensa em ser cotista desse fundo imobiliário, porque algumas coisas irão mudar, tá? O que é esse desdobramento 1/10? Esse é um movimento que a gestão quer fazer para dar mais liquidez ao fundo imobiliário, tá? Então, o que de fato vai acontecer na prática é que uma cota desse fundo imobiliário que custa hoje próximo aí dos R$90 se transformará em 10 cotas, tá? Então, na prática, nada muda aí para o cotista desse fundo imobiliário. Ele só terá aí uma multiplicação por 10 da sua quantidade de cotas. Então, se você tem 10 cotas desse fundo imobiliário, passará a ter 100 cotas a partir aqui, ó, do dia 25 de setembro de 2023, certo? E por que a gestão está fazendo isso? E por que é tão interessante essa liquidez para o mercado? Esse é um movimento muito parecido com o que aconteceu lá atrás com o MXRF11. Se hoje o MXRF11 tá aí com quase 1 milhão de investidores, é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas em mercado, se deve muito a uma atitude que a gestão tomou lá atrás, que foi essa mesma de desdobramento de cotas. Então o MXRF passou a ser mais conhecido pelo mercado. Muitos investidores que vinham aí de outros investimentos, ações, renda fixa, e não olhava muito para o mercado de fundos imobiliários, mas queria começar, via ali no MXRF uma porta de entrada. Investidores com baixo recurso, tá? Então o pessoal ali que quer começar a investir com pouco dinheiro, poderia começar pelo MXRF, um dividendo atraente, né? O CPTS também tem um dividendo atraente, mas não está na base 10, mas passará a ser, então isso aqui é bem interessante. Então, todas essas questões trouxe ao MXRF tanto reconhecimento e mercado, e por isso que hoje ele é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas. Outros fundos imobiliários também estão vindo nessa mesma vertente do MXRF nos últimos tempos, e o CPTS, a partir de agora, será mais um deles, tá? Então, não se assuste quando você vê lá na sua conta da corretora o CPTS muito mais barato do que você vinha comprando, porque esse desdobramento acontecerá. Na prática, o que muda? O número de cotas, né? Então, se hoje o fundo conta aqui, ó, com 31.782.814 cotas, isso será multiplicado por 10. Então o fundo terá a partir do dia 25, 317 milhões de cotas. Como eu disse, a liquidez do fundo fica melhor. E o que é essa liquidez? É o potencial de compra e de venda, a velocidade aí de compra e de venda. Então, para você comprar ou se desfazer de cotas do CPTS, que hoje custam em próximo de R$90, vai ser muito mais fácil quando elas estiverem ali abaixo dos 10, por R$9, por exemplo. Tá? Então, essa liquidez fará com que esse fundo imobiliário tenha essa potencialidade de se tornar mais conhecido mesmo em mercado. Tá? Aqui eu já estou com um gráfico aqui do CPTS ao longo do tempo para mostrar um pouco da rentabilidade desse fundo imobiliário, e a gente pode perceber que no longo prazo é um fundo imobiliário que traz sim ótimas rentabilidades aqui aos seus investidores. Esse é um gráfico que traz desde agosto de 2014 até maio de 2023, levando em consideração aqui índices bem interessantes, como o próprio CDI e como o IFIX. E perceba como
o CPTS, na sua rentabilidade acumulada, vem batendo esses índices. Então aqui eles mostram que o fundo rendeu 185% aí desde 2014 contra 128% do IFIX e 116% do CDI. Então percebam como investir nesse fundo imobiliário para o longo prazo é rentável sim para os seus investidores, tá? Então esse é um fundo que, no meu ponto de vista, ao longo do tempo vem trazendo ótimos resultados para os seus cotistas, sim. Gestão vem fazendo um trabalho bem interessante, por isso que lá no início do vídeo eu falei um pouco sobre esse histórico do CPTS, que sem sombra de dúvidas é um dos fundos imobiliários mais reconhecidos em mercado por ter já um bom tempo de bagagem. E outro ponto que eu considero super interessante e importante também é a questão de preço dele, né? Se a gente for levar em consideração que o valor patrimonial, que hoje é de R$ 90,97, ele ainda está sendo negociado um pouco abaixo desse valor patrimonial. Então ainda se tem um desconto em cima desse fundo imobiliário. Nos últimos 12 meses entregou aqui quase 11% aqui de dividend yield, né? Hoje a liquidez média diária dele é de 6,5 milhões de reais, né? Então isso aqui representa todas as negociações que acontecem dentro do CPTS. Isso tende a aumentar, né? Pelo fundo imobiliário agora vir a uma cota mais barata, vamos colocar assim, né? Foi uma cota que foi desdobrada, então vamos colocar como mais barata. Então isso tende a aumentar essa liquidez de mercado, trazer mais cotistas para dentro do fundo, né? Dá a possibilidade para o fundo imobiliário fazer subscrições maiores também, mas algo como patrimônio do fundo não muda, né? É só um desdobramento mesmo, que hoje é de 2,9 bi, que já é um patrimônio bem considerável, olhando aí a média do mercado, já é um patrimônio bem considerável e é um fundo imobiliário que vem se entregando resultados bem interessantes, né? Então, nos últimos meses, aumentando aqui os seus dividendos. Então, lá atrás, ele estava vindo trazendo aqui, ó, no mês 4 de 2023, 71 centavos, no mês 5, 81, em junho, 85, depois subiu para 88 e agora, no último mês aí, em agosto, pagou 89 centavos, né? Então já passou aí do 1% de dividendo. Então o CPTS é um fundo imobiliário que vai te trazer de fato uma boa segurança, desde que comprada abaixo do preço, né, do valor patrimonial, uma ótima oportunidade e será um fundo ainda mais líquido. Então não vai me surpreender se o CPTS nos próximos meses e nos próximos anos, né, se transformar em um dos fundos imobiliários com o maior número de cotistas mesmo, porque ele está indo no caminho que o MXRF trilhou, beleza? Comenta aqui abaixo o que você acha desse desdobramento do CPTS 11 que eu quero saber de você. Até o nosso próximo vídeo e valeu!